Então, vou subir até aqui. Eu queria só pedir para vocês o seguinte: a gente faz um primeiro momento em que a gente vai falar um pouquinho da evolução dos direitos da mulher. No meio da palestra, mais ou menos lá pelo 10º slide, vai ter essa questão dos tipos de violência, tá certo? E nós vamos depois dar uma oportunidade para que vocês façam perguntas. Mais uma vez eu queria agradecer, em nome do Ministério Público, estar aqui com vocês. É sempre importante a gente falar um pouquinho sobre o problema da violência doméstica. Vamos passando então. Então a gente vai falar um pouquinho da evolução dos direitos da mulher, né? Então, primeiro, mulheres conquistaram o direito ao acesso à faculdade. A mulher conquistou o acesso à faculdade, gente, em 1879. Apesar de nós termos universidades como Coimbra, Salamanca, Sorbonne, que eram de 1200, apenas em 1879 a mulher conquistou o direito a estudar. E foi essa lei, a 7.247, de 19 de abril de 1879. Depois, uma outra luta importante que as mulheres tiveram foi a questão do direito a voto. O direito a voto, a mulher não votava. Em 1879, a mulher não votava. A partir de 1932, o sufrágio feminino foi garantido pelo Código Eleitoral. Foi uma iniciativa do presidente Getúlio Vargas e a partir daí a mulher passou a votar. E veja que quando a gente fala nesse grande direito que é o voto, não é só a mulher votar. É importante cada vez mais nós termos a consciência e colocarmos na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado Federal e até no governo do Estado e na presidência da República, mulheres. E eu falo isso porque a mulher, ela naturalmente ela tem uma inteligência emocional maior do que a do homem. Ela lida e tem condições de ver com amplitude do que está ao seu redor mais do que o homem. E infelizmente ainda nós temos uma quantidade muito pequena de mulheres que estão na política. Mas passando. E aí nós tivemos em 1960 a criação e comercialização da pílula anticoncepcional. Quer dizer, a partir dessa pílula anticoncepcional passou a ser comercializada, que proporcionou maior liberdade para as mulheres nessa questão da gravidez. Hoje é importante que a mulher possa ter um relacionamento afetivo, possa ter um relacionamento sexual, sem se preocupar em engravidar. Uma das maiores mazelas que nós temos hoje em relação a essa questão da gravidez são as adolescentes que engravidam na mais tenra idade. A maioria das adolescentes, quando engravida, o que acontece com elas? Elas deixam de estudar. E elas deixando de estudar, elas deixam de ter uma oportunidade de se qualificar para ser inserida no mercado de trabalho. E quando ela não é inserida no mercado de trabalho, o que acontece? Ela normalmente vai para um subemprego, ela normalmente vai para uma informalidade, ela normalmente vai ser uma empregada doméstica. Então nós precisamos criar uma sociedade que tenha qualificação, que possa ser inserida no mercado de trabalho e que possa ter um rendimento compatível, porque um dos grandes problemas da violência doméstica hoje é justamente a dependência econômica que a mulher tem do homem. Muitas mulheres dependem do homem financeiramente e elas então engolem a violência, não relatam a violência porque ela depende economicamente do parceiro. Ela pensa, bom, eu estou numa relação abusiva, mas e se eu sair dessa relação, quem é que vai me sustentar? E os meus filhos? Então são problemas que nós temos que resolver. E aí nós tivemos em 1962
Estatuto da Mulher Casada. O que dizia o Estatuto da Mulher Casada? Retirou a obrigatoriedade da autorização do marido para trabalhar, concedeu licença, o direito de herança, requerimento da guarda dos filhos, entendeu as mulheres, para a mulher também o poder familiar, e que antes era concentrado na mão dos homens. Vejam que até 1972 nós tínhamos um problema sério, que era, para que a mulher trabalhasse era preciso que o homem desse autorização. Se o homem não desse autorização, a mulher não poderia trabalhar. A mulher não tinha direito à herança. A mulher não podia requerer a guarda dos seus filhos. Imagine, você sofre uma relação abusiva, você tem que ficar com o homem, você não pode pedir a guarda dos seus filhos se você se separar, você não pode exercer o poder familiar, que é o poder que o pai e a mãe têm em relação aos filhos. Passando. E aí nós tivemos em 77 a lei do divórcio. Só em 77 nós tivemos a lei 6.515, que é a lei do divórcio. E aí, a partir daí, a mulher pôde estabelecer uma discussão a respeito da separação judicial do divórcio, tá? E a partir daí a mulher pôde se separar daquela relação abusiva que ela tinha com o homem. Até esse momento aqui, em 1977, a mulher era obrigada a ficar com o seu parceiro agressor. E até mais ou menos esta data, era muito comum se ver a famosa tese da legítima defesa da honra. A mulher traía o marido, o homem ia, matava a mulher, depois ia ser submetida a um julgamento perante o tribunal do júri, e muitas das vezes o júri absolvia o marido porque ele teria supostamente agido em legítima defesa da honra. Cito o caso do Rio de Janeiro, do Dock Street, que foi um caso emblemático no Rio de Janeiro, em que a lei supostamente o havia traído, e ele, então, por conta dessa traição, numa discussão acabou matando a Leila Diniz. E a primeira decisão foi no sentido de que ele foi absolvido por isso, pela legítima defesa da honra. Depois, devido aos movimentos feministas, é que ele foi condenado. Então, só em 1985 é criada a primeira delegacia da mulher. Aí você pode me perguntar assim, mas doutor Franklin, significava que a mulher que era espancada, ela não tinha uma delegacia para denunciar? Não. Uma mulher que era abusada sexualmente, sofria estupro, uma mulher que era ameaçada pelo marido, ela não tinha delegacia específica. Significa dizer que ela ia para uma delegacia comum, normalmente atendida por homens, normalmente sendo tratada de forma misógina e desrespeitosa em relação ao problema dela de mulher. Então, na cidade de São Paulo, foi a primeira DEAN, que é uma delegacia especializada, visando combater a violência de gênero predominante no país até aquela época. Porque, veja, o problema da violência de gênero é um problema que vem crescendo ao longo dos anos. E, lógico, o nosso objetivo aqui é tentar conscientizar você de que violência de gênero é crime, violência doméstica é crime, e você tem que denunciar. Muitas pessoas aqui, com certeza, a grande maioria, se não sofreu violência doméstica, sabe de alguém que sofreu a violência doméstica. E nós não podemos nos omitir, nós não podemos cruzar os nossos braços, nós temos que denunciar essa violência doméstica. Como é que eu vou denunciar a violência doméstica? Você pode ligar no 180, fazer uma denúncia anônima. Doutor Franklin, você em Porto
saber que sou eu? Não. Porque se a tua vizinha está apanhando lá, você tem que ligar e tem que denunciar. Se a colega de farda está sofrendo um abuso do marido, você tem que chegar para a colega e dizer: olha, minha amiga, você está numa relação abusiva. A mulher, ela não quer se livrar do homem. A mulher quer se livrar da violência. Muitos casais nós temos lá na promotoria grupos reflexivos. É possível que você seja inserido num grupo reflexivo. É preciso tratar daquele homem que, como teve um histórico de violência no passado, ele replica a situação de violência com a mulher que ele está no presente. E se você se separa, se a mulher que sofre violência se separa dele, se ele não for tratado, ele vai replicar com outra mulher. Mas vamos passar aqui. Uma outra conquista importante foi a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal de 88 é um marco, porque ela diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Significa que você, na sua casa, tem direitos e obrigações como ele tem. Então, se você trabalha e ele trabalha, na hora que os dois chegam